Então, gente, esse caso ele é um caso famoso. Eu não conhecia direito. Acho que eu já tinha estudado falar, mas eu nunca tinha estudado a fundo para entender como tinha acontecido os fatos. E o caso escolhido é o caso da família Turpin, ou Turpin, não sei como se pronuncia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do caso escolhido para trazer aqui hoje. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês também. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. Então é isso, gente. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Então, gente, esse caso ele é um caso famoso. Eu não conhecia direito. Acho que eu já tinha estudado falar, mas eu nunca tinha estudado a fundo para entender como tinha acontecido os fatos. E o caso escolhido é o caso da família Turpin, ou Turpin, não sei como se pronuncia. Vou falar Turpin. E eu acho que é um caso bem interessante. Ele aconteceu e ele veio a público dia 14 de janeiro de 2018, através de uma ligação, de uma denúncia, feita por uma das filhas dos 13 filhos que o casal tinha, né? Uma das filhas conseguiu fazer a denúncia, e aí por isso que tudo veio à tona e as atrocidades que aconteciam naquela casa foram reveladas e todo mundo ficou sabendo o que se passava. Era um cenário de filme de terror, tudo que eles viviam. Era um pesadelo, assim, eram torturas extremamente pesadas. Vamos contextualizar vocês, então. Quem era a família Turpin? Ela era uma família composta por 15 integrantes, contando com os filhos e pai e mãe. E a mãe se chamava Louise Ann Turpin, e ela era uma dona de casa, uma doméstica. E o pai se chamava David Alan Turpin, e ele era um engenheiro de computação. Eles tinham 13 filhos, 10 desses 13 eram meninas e 3 eram meninos. A variação de idade deles ia desde 2 até 29 anos, e a diferença de idade entre um filho para outro chegava a ser até de 27 anos. Então, assim, as idades eram bem distantes, né? A diferença de idade era bem grande, do filho mais novo pro filho mais velho, porque afinal eram 13, né? Não era uma família pequena. E tudo que acontecia dentro dessa casa era extremamente bizarro e horrível. Eles passavam pelos mais diversos abusos e torturas possíveis. Era muito tensa a situação de todos os filhos. Eles eram mantidos em cárcere privado. Eram privados de coisas básicas, como, por exemplo, tomar banho. Eles podiam tomar só um banho por ano. Eles só podiam sair de casa em ocasiões específicas, bem específicas mesmo. Por exemplo, eles fizeram uma viagem pra Disney uma vez, aí era permitido que eles saíssem de casa. Senão, eles tinham que ficar lá, presos. Eles só podiam sair do quarto caso fossem chamados, só um a um também. Não podia sair todo mundo ao mesmo tempo. Eles tinham várias regras que eles tinham que seguir. Eles não tinham contato praticamente nenhum com o sol, com a luz solar, eles não viam a luz do dia. Eles dormiam cerca de 15 horas por dia, eles eram obrigados a dormir essa quantidade de horas por dia, para que as pessoas em volta, os vizinhos, para que ninguém suspeitasse ou desconfiasse de nada, né? Então, assim, meus pais foram muito espertos para tentar cobertar tudo que eles faziam dentro daquela casa. Eles fizeram uma rotina totalmente manipulada para que as pessoas que estavam fora não desconfiassem de nada. Então, assim, era bem complicado. E eles, infelizmente, tiveram sucesso em acobertar toda essa situação, tanto que nenhum vizinho, ninguém denunciou nada. Quem conseguiu denunciar foi uma das filhas. Eles eram também privados de refeições. Eles podiam fazer uma refeição por dia, se eu não me engano, só. E era manteiga de amendoim no pão, né? Só isso, nada mais. E eles tinham acesso também a burritos congelados. Era o único tipo de alimento que eles tinham acesso, que eles poderiam consumir. Então, assim, era uma situação bem complicada. Eles também eram mantidos em condições super insalubres de má higiene e falta de limpeza. O cenário que a polícia encontrou quando chegou lá foi horrível, assim, foi absurdo. O cheiro era insuportável. A polícia fala que foi uma das cenas mais chocantes que eles já viram na vida, né? Assim, de tanta sujeira nas crianças que estavam lá, né? Nos adultos também. E no local em si. Porque as condições eram super deploráveis, assim. Ninguém tinha condição de realmente morar lá. Era um local que não estava próprio para isso. Eles também tiveram a ideia, né? O David registrou um homeschooling até para poder disfarçar para as pessoas, porque assim as crianças e os adultos, né, não precisavam estudar, não precisavam sair de casa para estudar. Para quem não sabe, o homeschooling é uma modalidade na qual os pais ensinam os filhos em casa. Então, tecnicamente, na teoria, é para ser assim.
O que eles aprenderiam no ambiente externo, numa escola, eles aprendem em casa com os pais. Então, eles não têm que sair de casa para ter nenhum conhecimento básico. E aí, acabou que, com isso, ele fez isso, né? E com isso, as crianças ficaram sem socialização. Então, assim, a vida deles foi extremamente prejudicada, porque eles não tinham contato com outras crianças. Eles tinham contato só entre eles ali. Então, isso gerou vários problemas, inclusive posteriormente, né? Vários problemas nos filhos. Só uma das filhas conseguiu escapar de toda essa situação de estar maltratada e desnutrida, que era a filha que tinha 2 anos de idade, então ela escapou disso, mas o resto todos sofreram todos os tipos de abuso e torturas possíveis. Também é dito que eles planejaram uma fuga, 2 filhos, só que um dos filhos acabou desistindo no meio, ficou com medo e voltou para casa. Então, nesse momento, a Jordan, ela tava no plano de fuga e ela teve coragem. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu pra ela, porque ela que conseguiu salvar ela e os irmãos dela, porque ela denunciou, ela teve coragem pra isso. E ela, então, denuncia, ela consegue achar um celular, faz uma ligação pro 911, pra polícia, e eu vou deixar o áudio da ligação passando aqui pra vocês. 911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my 2 little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin. Your address? Okay, you gotta excuse me a minute. It's gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, I don't know what medication is. Basicamente, nesse áudio, ela vai contar a situação na qual ela e seus irmãos viviam, né, naquela casa. E ela vai falar que eles eram maltratados, ela vai dizer o seu nome e a sua idade, falar que eles sofriam vários tipos de abuso e que os irmãos dela estavam acorrentados. Quando a tenente pergunta pra ela qual que era o endereço dela, ela diz que ela não sabia. Ela nunca tinha saído de casa, então ela não sabia o nome de rua nem nada do tipo. O que ela passa pra atendente é um código de 9 dígitos, que seria basicamente o código postal daquele local. Então, através disso, eles conseguem localizar a garota. E aí, eles mandam 2 agentes pra encontrar com ela. Eles marcam um ponto de referência, que seria uma placa de pare. E aí, mandam 2 agentes, né, se deslocar pra poder encontrar a garota. Nesse momento, então, eles encontram a garota. E aí, os 2 agentes se deslocam pra casa. E durante esse caminho, durante a trajetória, a garota conta tudo que ela passava naquela casa, todas as torturas, todos os abusos e as condições insalubres nas quais eles viviam. Então, a polícia fica chocada com tudo e chega lá e se depara com um cenário extremamente bizarro, horrível. O cheiro era insuportável. É dito que era um breu, era totalmente escuro, então eles mal tinham luz artificial. Eles não tinham luz solar, né? Eles eram privados de sol, mas nem a luz artificial eles tinham direito. Era uma escuridão total. O cheiro era horrível, eles mal conseguiam respirar. O estado das roupas que eles estavam vestindo também era totalmente deplorável, era horrível. Tudo extremamente sujo e em condições péssimas. É dito também que eles, por conta de não terem contato com coisas externas, não sabiam nem o que era um policial e o que era um medicamento. Após eles serem resgatados, eles foram mandados para serem tratados por várias equipes médicas, porque eles estavam com quadros de desnutrição muito severos. Eles estavam com falta de glicose e potássio no sangue. E eles também estavam com vários problemas neurológicos e cognitivos, que seriam praticamente irreversíveis. Isso tudo devido à violência que eles sofreram, né, ao longo da vida. É dito que a Jordan tinha um canal no YouTube, na qual ela tinha um nome falso, e ela postava alguns conteúdos lá, relatando algumas coisas que ela passava. Também é dito que o destino dos menores, né, quando foram resgatados, foi ser levado para o lar adotivo, embora a assistente social tenha pedido para que eles não fossem separados, mas isso não foi possível, né? Os menores foram mandados para o lar adotivo e os maiores, os adultos, foram obrigados a se adaptar e a viver uma vida normal. O casal chegou a acumular 12 acusações de tortura e prisão ilegal, 6 acusações de abuso a crianças e 7 de abuso a adultos dependentes. O pai da família ainda recebeu algumas acusações individuais. Uma delas foi por falsificar a matrícula dos filhos e outra contra ato obsceno. É então
que em fevereiro de 2019 o casal que estava com idade entre 50 e 57 anos de idade é sentenciado e condenado, né, à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, a partir deles terem cumprido ali 25 anos de prisão, né, então se eles tiverem cumprido 25 anos de pena, eles podem recorrer à liberdade. O juiz reforçou toda a humilhação e tudo que os filhos passaram, mas é dito que em nenhum momento os pais demonstraram arrependimento, remorso ou qualquer tipo de emoção. Eles não esboçaram nenhuma reação. É dito também que alguns dos filhos, 2 mais precisamente, perdoaram os pais e disseram que ainda amavam eles, independente do que eles haviam feito com eles. E o resto não perdoou, né? Ficou extremamente abalado, magoado e com vários problemas, né? Que ainda seriam tratados posteriormente. Eles carregariam esse tipo de problema pro resto da vida. Foi assinada então uma providência cautelar para proibir o contato com os filhos. Nessa providência era dito que eles deviam permanecer a pelo menos 90 metros de distância dos filhos, né? Só exceto quando estivessem no tribunal, né? Poderiam ficar próximos. Através do advogado, o pai ali alegou que ele tinha boas intenções ao impor uma educação rígida para os filhos. O casal chegou até a chorar aos vindo dos filhos e se declarou culpado de tudo e admitiu ter abusado de 12 dos 13 filhos deles por 9 anos. Para quem tiver interesse em conhecer mais a história e um pouco mais esse lado do documentário, a gente vai ter disponível na Netflix e em várias outras plataformas de streaming, acredito eu, né? Um documentário chamado Segredos da Família Turpin, e ali é investigado a fundo cada abuso, cada tortura pelas quais os pais fizeram os filhos passar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. É bizarro tudo isso que eles passaram. Eu sinto muito. Eu espero que eles consigam se recuperar de todos os abusos e de todos os traumas, que eles consigam se curar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!